Olá pessoal, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. O assunto de hoje é o complemento verbal. Nós vamos ver que assunto é esse, do que se trata essa matéria. Então vamos lá. Complemento verbal. Complemento verbal diz respeito ao termo que completa o sentido do verbo transitivo. Então, a gente já tem o conceito do que é o complemento verbal. É aquele termo que completa o sentido do verbo transitivo. E pode ser de dois tipos: objeto direto e objeto indireto. Então, complemento verbal é o complemento do verbo transitivo. Eu tenho dois tipos de complementos. Eu tenho um objeto direto e eu tenho um objeto indireto. Então, vamos ver esses dois tipos. Primeiro, objeto direto. O objeto direto completa o sentido do verbo sem o uso da preposição. Então eu tenho um complemento verbal aqui e esse complemento ele é sem preposição, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Tudo que eu falar para vocês grifarem, para vocês marcarem aí, vocês façam as marcações e as anotações. Por quê? O objeto direto, ele às vezes vai ser confundido com um outro termo da oração que nós vamos ver mais para frente. Tá? Então vocês precisam estar atentos que para ser objeto direto, eu preciso completar um verbo. Tá? Objeto completa verbo. E nesse caso, esse complemento verbal ele é sem preposição. Então, objeto direto, complemento verbal, sem preposição. Ou seja, se liga diretamente ao verbo transitivo. E que tipo de verbo transitivo vai ser esse? Verbo transitivo direto, sem o uso de preposição. Este tipo de complemento verbal pode ter como núcleo substantivos, palavras com função de substantivo e pronomes pessoais do caso oblíquo. Tá? Então a gente precisa só estar atento que ele é um complemento de verbo sem preposição. É isso que importa para a gente no momento. Vejamos alguns exemplos. O cachorro matou o rato. Primeira coisa que eu sempre falo com vocês na hora de fazer a análise sintática é começar pelo verbo. Então vamos achar o verbo. O verbo ali é matou. Aí eu faço a pergunta: quem foi que matou? O cachorro. Então o cachorro é o meu sujeito. Quem mata, mata alguma coisa. O que ele matou? O rato. Opa, se eu completo o sentido do verbo, eu tenho o que aqui? Objeto. Tem preposição ali? Não. Aquele o ali é um artigo. Se não tem preposição, eu tenho um objeto chamado de objeto direto. E se a questão estiver perguntando quem é o núcleo do objeto, ou seja, a palavra mais importante, é sempre quem? Ou vai ser um substantivo, ou uma palavra com função de substantivo, ou pronomes pessoais do caso oblíquo. Ali eu tenho um substantivo, que é rato. Então, quem vai ser o meu núcleo? A palavra rato. Então, artigo nunca vai ser núcleo. Núcleo tem que ser substantivo, palavra substantivada ou pronome pessoal do caso oblíquo. Ok? Mesma coisa no segundo exemplo. A menina trouxe água. Quem é o verbo? Trouxe. Quem foi que trouxe? A menina. Então a menina é o sujeito. Só que quem traz algo. O que ela trouxe? Água. Então a palavra água é o meu objeto, porque completa o sentido do verbo. E se completou sem o uso de preposição, eu tenho um objeto chamado de objeto direto. Tá? Nesse caso aí, a própria palavra água é o núcleo, porque só tem ela ali dentro do objeto. Tá? A criança estava chorando. A mãe colocou-a em uma cadeira. Colocou quem? A criança. Então ali eu tenho um pronome retomando quem? O termo que está lá na primeira oração, que é a criança. Então quem coloca alguém. Colocou quem? A criança. Se completou o verbo sem preposição, eu tenho um objeto chamado de objeto direto. Tá? E quem é o núcleo? A criança.
Tá lá na primeira oração, ok? Agora vamos para o objeto indireto. O que é o objeto indireto? Também é um tipo de complemento verbal, como nós vimos lá em cima. Só que ele é diferente do objeto direto. O objeto direto é o complemento de verbo sem preposição obrigatória. Aqui no objeto indireto, eu tenho um complemento de verbo, só que esse complemento do verbo é o quê? É preposicionado. Aqui eu vou ter uma preposição. Aqui eu tenho preposição, ou seja, a junção entre o verbo e o complemento, ela vai ser feita por meio da preposição. Então eu vou ter entre o verbo e o objeto uma preposição ali no meio. E é por isso que ele é chamado de objeto indireto. Ele não é direto, ele não consegue atingir diretamente o objeto. Ele passa pela preposição. E a gente vai ver isso agora nos exemplos. Então vamos lá. Os pronomes pessoais oblíquos lhe e leis são essencialmente objetos indiretos quando ligados ao verbo. Então viu que tem pronome pessoal oblíquo, lhe ou leis, ligado a verbo, já sabe que esses dois vão ser sempre objetos indiretos, tá? Entregaram-lhe a correspondência. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Entregou a quem? A eles. Eu posso dizer isso? Entregou a eles? Posso. Se eu posso dizer entregou a eles, cadê minha preposição? Aqui, a minha preposição aqui. Ah, então o lhe, ele tem o quê? Uma preposição dentro dele. Se ele tem uma preposição dentro dele, significa que eu não consigo atingir diretamente o quê? O meu objeto. Eu preciso passar por ele para chegar onde? No eles, não é isso? Se eu preciso passar pela preposição, eu tenho ali o lhe funcionando como objeto, chamado de objeto indireto. Tudo bem? Aspirava ao cargo de presidente da República. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Aspirava ao quê? Ao cargo. Então eu preciso passar primeiro na preposição para atingir o objeto. Se eu passo pela preposição, se o meu verbo pede essa preposição, eu tenho um termo chamado de objeto indireto. E o meu verbo é chamado de verbo transitivo indireto, porque eu necessito obrigatoriamente de uma preposição que é exigida pelo meu próprio verbo. Assistimos ao jogo da seleção brasileira de vôlei. Quem assistimos? Nós. Sujeito oculto, não é isso? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Ele assistiu ao quê? Ao jogo. Se eu precisei passar pela preposição para depois atingir o meu objeto, o que eu tenho aqui? Um objeto indireto, que é um termo que completa o sentido do verbo com o auxílio de uma preposição obrigatória exigida pelo verbo. Ok? Então essa é a diferença entre objeto direto e indireto. Agora vamos ver uma curiosidade. Nós temos ainda, além do objeto direto e objeto indireto, um objeto chamado de objeto direto pleonástico. E o que seria esse objeto direto pleonástico? Vamos lá ver o que significa ele. A palavra pleonástico nos remete à figura de linguagem, que é o pleonasmo, que a gente já estudou, que por sua vez consiste em repetir uma mesma ideia. Lembra que a gente, quando estudou o pleonasmo, a gente viu que era um termo que tinha uma natureza de dar uma repetição enfática, às vezes que era para uma ênfase, que eu até dei um exemplo para vocês, que às vezes quando a mãe vai brigar com a gente, fala, menino, entra para dentro. Aí você pensa lá assim, claro, não tem como entrar para fora. Porque esse entrar para dentro é um termo pleonástico, tá? Quando eu falo entra, é óbvio que é para dentro. Se eu falar entra para dentro, é um pleonasmo, é uma repetição desnecessária. É a mesma coisa que subir para cima, descer para baixo. Se é subir, só pode ser para cima. Descer só pode ser
para baixo. E assim como inúmeros outros pleonasmos que existem na língua portuguesa, tá? Que às vezes a gente usa bastante. Igual quando você ouve uma pessoa falar que teve uma hemorragia de sangue. Se é uma hemorragia, hemo significa sangue. Só pode ser de sangue, certo? Então, pleonasmo é isso. É uma repetição desnecessária. Então, o objeto direto pleonástico ele vai ter um pouco a ver com a figura de linguagem. Por quê? Porque aqui também eu vou ter uma repetição de um termo somente para fazer o quê? Para dar uma ênfase, para realçar o termo. Então, vamos ver. O pacote, Rafael recebeu no dia do seu aniversário. Inicia sempre pelo verbo. Quem é o verbo? Recebeu. Quem foi que recebeu? Rafael. Então, Rafael é o sujeito. Quem recebe, recebe alguma coisa. O que ele recebeu? O. Esse o está se referindo a quem? Pacote, não é isso? Olha aqui, ó. Só que o pacote, que é o meu objeto, ele veio lá na frente. O pronome oblíquo que está aqui, ele está servindo para fazer o quê? Para retomar, para indicar que aquele termo está onde? Lá na frente. Tá? Que eu repeti aquele termo, para dar o quê? Uma ênfase. Ó, se eu for falar, o pacote, Rafael recebeu no dia do seu aniversário. Então, eu faço uma repetição do meu objeto duas vezes. Uma lá na frente, no início da construção, e outra depois do verbo. Então, eu estou fazendo uma repetição dupla. Quando eu faço esse tipo de repetição, eu tenho um termo chamado de objeto direto pleonástico. Por quê? Porque eu estou repetindo o termo a fim de dar uma ênfase, ok? Mesma coisa a gente vai ter no objeto indireto. Eu tenho objeto direto pleonástico e também tenho objeto indireto pleonástico. E vai servir para a mesma coisa, justamente para dar uma ênfase, para realçar o termo, para chamar a atenção daquele termo. Assim como ocorre com verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos também podem surgir acompanhados de objetos indiretos pleonásticos. Vejamos os exemplos a seguir. Aos alunos, o que lhes pedimos foram boas notas. Então vamos lá, cadê o verbo? Pedimos. Quem pedimos? Nós, que é o sujeito oculto. Ele apareceu ali? Não, então é sujeito oculto. Quem pede, pede alguma coisa. O que eles pediram? Boas notas. Então, objeto direto. Só que eles pediram isso a quem? A eles. Quem são esses eles? São os alunos que estão onde? Lá no início da construção. Então, quando eu tenho essa repetição, né, para dar uma ênfase, para realçar, para chamar atenção na minha construção sintática, eu tenho um termo chamado de, aqui no caso, por ser preposicionado, olha a preposição lá no início, preposição a, e aqui eu tenho o pronome lhes, que eu falei para vocês lá em cima, que o lhes, ele vai ser sempre objeto indireto quando estiver associado a um verbo. Então, se eu tenho um termo com preposição exigida pelo verbo, logo esse termo vai ser um objeto indireto. Nesse caso aqui ele vai ser pleonástico, porque ele está repetido. Eu estou repetindo, estou dando uma ênfase, um realce para ele duas vezes na oração. Eu repito ele no início, depois eu uso um pronome para fazer a retomada. Tá? Então, nós vimos esses quatro tipos. Eu tenho objeto direto e objeto indireto. E temos esses dois outros, que são chamados de objetos pleonásticos. Podem ser de natureza direta ou indireta. Tudo vai depender do uso ou não de uma preposição. Se eu não uso preposição, ele é objeto direto. Agora, se eu faço uso dessa preposição, ele é indireto. Então, tem que ficar sempre atento ao verbo, porque é o verbo que vai indicar para a gente se o termo virá preposicionado ou não, ok?